Colocar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Despertar sem edição. Depois de um hiatozinho, hoje eu tô recebendo minha querida Camorande, empreendedora criativa, escritora, poeta, e a gente já teve um mega papo filosófico sobre essa apresentação aqui. Cá, bem-vinda, obrigada. Obrigada a você, Fausto, pelo convite e desejo que o nosso papo, como eu falei, assim, seja realmente, né, uma contribuição aí para o plano que não sabemos qual que é, não sabemos o plano da Fausto, o plano da criação como um todo, né, mas estamos aqui disponíveis, assim mesmo, de coração aberto para o que, né, o Espírito Santo nos convidar hoje a essa conversa. Amém. Essa é a nossa oração mesmo aqui, sempre. E eu costumo começar, cá, perguntando como foi seu despertar? Mas pode contar o que vier aí, entendeu? Porque às vezes vem tudo fora de ordem, não tem problema, a gente confia. Nossa, foi longo o meu processo, longo mesmo, assim. Primeiro porque eu, assim, foi aquela coisa, né? Até eu escrevendo um livro e eu começo assim, no primeiro capítulo, é assim começa o caos. Porque foi assim. Literalmente foi no momento mais caótico da minha vida, assim, em que eu era executiva de uma grande startup, aquela coisa no mundo, você tá ganhando bem, eu tava morando num apartamento muito bacana em Floripa, sabe aquela coisa assim, tipo assim, a vida de quem, né, de quem olha de fora, tipo assim, nossa, pô, deu certo Vida essa dos guria. sonhos. Exato, deu tudo certo. Mas eu estava, tipo, era uma operação gigantesca, eu estava no noivado na época, estava terminando o meu mestrado, então estava assim, com muita, eu tinha abraçado um mundo de uma vez só. E aí, obviamente, né, porque eu acho que é muito obviamente, você vai começar a ter crises de pânico e de ansiedade e tudo mais. E nesse momento em que tudo parecia estar bem, né, tipo, de quem olha de fora, para mim estava um grande conflito porque eu me via muito jovem realizando uma coisa que eu pensei que eu ia realizar muito tempo depois, né, na minha adolescência ou quando comecei a faculdade. E eu achava que aquele era meu cenário feliz, né? Então, tipo assim, porra, tô realizando meu sonho. E na verdade, não. Assim, eu estava completamente feliz. Né? Eu estava assim, tipo, não importava dinheiro, não importava status, e eu estava assim, destruída por dentro, assim, que eu digo assim, hoje eu consigo me olhar porque, tipo assim, eu era amarga com as pessoas, eu era ríspida comigo, né? Tipo assim, porque a gente, naquela época eu vivia muito aquela coisa, né, do ataque, defesa, ataque, defesa, ataque, defesa, onde a gente é colocado, né? Então tudo me ameaçava e eu atacava tudo e vice-versa, era assim que funcionava. Mas sem essa consciência naquela época, né? Tipo, e aí eu tinha tantas crises de ansiedade que eu tinha certeza que eu ia morrer. Comecei a ter esse pensamento. Não era uma vontade, né, de não estar mais aqui, mas era uma certeza de que iria me acontecer alguma coisa. Então, eu desci o elevador do meu prédio, eu tinha o elevador vai cair. Eu ia pegar meu carro, que era no subsolo do meu prédio, para sair para trabalhar. Eu tremia assim, ó, para pegar a chave, porque eu achava que o prédio ia desabar em cima de mim. Saía com o carro na rua, se eu via um caminhão atrás de mim, eu falei, assim, cara, se eu parar, esse caminhão vai passar por cima de mim. Então, tipo assim, era uma certeza de que eu iria morrer. E aí, que nem eu falo assim, eu acho que ali começou minha morte, né? Mesmo, de uma outra forma, né? De uma A outra morte forma. do ego começou ali. Então, acho que hoje eu entendo assim mesmo, né? Era uma morte simbólica, né? É uma morte simbólica, exatamente. Mas que na forma parecia assim muito presente, assim, né? E aquela coisa, sabe? Eu ia tomar um refrigerante, eu ia tomar um suco, eu ia comer uma comida, eu achava que era envenenada. Era tudo assim. Eu não expressava isso, mas, tipo assim, eu tomava uma água com medo, sabe? Assim, tipo, era terrível. O Terrível. medo estava presente o tempo inteiro. Total. E essa certeza de morte. Só que daí, quando eu tive tanta certeza que eu ia morrer, tanta, que eu falei assim, bom, já que irei morrer, eu vou fazer o que eu sempre quis, que é a minha outra realização, eu vou conhecer o mundo. Então, se é pra mim morrer, eu quero morrer na Europa, eu quero morrer em Bangkok, eu quero morrer em Nova York, entendeu? Tipo assim, já que é pra morrer, eu não quero morrer tendo essa vida medíocre, sabe? Assim, tipo, aqui não era medíocre, mas tipo, né? Nesse sentido, tipo assim, mas tipo assim, cara, não faz sentido eu estar aqui, né? Aí eu pedi conta, pedi a minha conta, literalmente, vendi tudo que eu tinha, dei um monte de coisa, tipo, me desorganizei assim, sabe? Certeza que eu ia morrer, juro pra você. É, Filme, você já viu?
A Qual filme? Férias da Minha Vida. Você já viu esse filme? Ah, sim, que ela também achava que Que ia ela morrer faz por... exatamente isso. Me dá todo o dinheiro aí, que eu vou morrer mesmo. Exatamente, e foi o que eu fiz. E aí, isso assim, eu tomei essa decisão, acho que foi de março para abril de 2018. Em maio eu tava entrando em... Aí, tipo, nesse meio tempo, eu comprei um intercâmbio em Malta. Aí eu fiquei em 2 meses em Malta, fazendo inglês, né? Tipo, vivendo lá. E aí, tipo, e eu fui com uma malinha, né? Uma mochila nas costas, com, tipo, era assim, dois shorts, uma calça, 5 blusas, 2 calcinhas, 2 meias e um casaco. Era, tipo, literalmente uma mochila que tinha 2 cartões de crédito, meu passaporte, né? Documento assim, e fui. E foi embora. Fui embora, literalmente. Beijo, família, tô indo embora, vou ver o mundo. Assim, ó, sem. E eu tinha uma preocupação muito grande com a minha carreira. Eu recém tinha terminado meu mestrado. Eu literalmente terminei meu mestrado e pedi a conta. Foi assim, na sequência. Então, assim, sabe, tipo, e que sempre foi um lugar de segurança a minha carreira, né? Olha só como as coisas mudam, porque a gente tá nesse mesmo ponto, só que num ponto diferente agora. Estamos ao mesmo lugar, mas de uma perspectiva completamente diferente, né? A gente vai chegar lá, inclusive, né? Não tinha nem me tocado disso agora, falando em voz alta, né? E agora que E você aí, falou, eu pensei aqui um setênio depois. Não sei o que isso significa, mas veio na minha mente. e aí, fui ver o mundo. E aí foi muito bacana, porque essa sensação de morrer ainda ela seguiu por um bom tempo, até desaparecer. Só que a sensação de que eu ia morrer me fez viver também esse momento do meu sabático em 2018 de uma maneira muito bacana, porque como eu tinha certeza que eu ia morrer, eu ia viver tudo que eu tinha direito. Então eu vivi tudo, sabe assim, tipo, eu fui, por exemplo, essa é a parte mais louca, por exemplo, da viagem, que teve várias, mas tipo, essa foi tipo assim, cara, eu viajei num barquinho, dormindo em rede durante, tipo, três noites e 4 dias, descendo de Mianmar para, como é que é? Do lado de Camboja, tem um paizinho. Vietnã, não é. Não, é Laos. também. Laos. É Laos? Laos, isso mesmo. Tipo, fui de Mianmar a Laos, descendo um rio que tu não via nem a beira. Um monte de gente estranha, sem internet, sem nada. Na Depois disso, rede do barquinho. eu pensei, se eu morro aqui, cara, tipo, nem minha família vai saber onde é que eu morro, sabe assim, tipo, porque eu nem avisava muito, só falava assim, estou em tal cidade. E ia viver, né? E ali foi, tipo assim, cara, que loucura, mas tipo, era essa a sensação, sabe? Tipo assim, como eu iria morrer, tipo, você podia ir em qualquer lugar, então, tipo assim, vou entrar nesse barco Aqui e no meio, literalmente, entre o Laos e o Mianmar. exatamente. E foi muito bacana, porque né, eu fui para vários lugares bacanas, fiz um retiro de silêncio na Índia, que foi maravilhoso. Enfim, visitei muitos templos também em Bangkok. No Vietnã foi maravilhoso, assim, conhecer muitas das igrejas né, católicas né, que restaram assim por lá. Então, nossa, foi assim um presente assim maravilhoso, que eu nem sabia que seria um presente, né? Eu não sabia que eu teria essa história para contar, né? E aí fui, só que ao longo disso, esse medo foi passando, né? E eu fui me conectando de novo com a realidade, né? E falei assim, beleza, acho que agora eu vou voltar. Mas, tipo assim, de um lugar ainda sem planos também, e acabei voltando pro Brasil, e aí caí numa cilada, né? Tipo assim, em vez de eu voltar pro Brasil, porque eu voltei zen, né? Voltei assim, ó, Paz e meditando. amor. Não, comecei a fazer muita meditação nessa época. Um pouquinho antes de eu viajar, eu comecei a fazer reiki. Então, reiki, assim, só para contextualizar, que é um ponto bem importante. Minha família é católica, então, tipo, eu fiz tudo na igreja católica. Depois, quando eu era adolescente, eu comecei a frequentar a igreja evangélica. Então, a igreja evangélica ela é super rígida com alguns conceitos, né? Então, para mim, fazer reiki já era um passo assim, eu achava uma pecadora do demônio, né? Desculpa as palavras aqui, mas enfim. Mas é Mas achava isso. uma pecadora, entendeu? Então, tipo assim, nada que fosse fora da igreja evangélica era difícil ter essas coisas. Então, foram muitas coisas que ali já foram quebrando. E aí, né, então o reiki foi meu primeiro passo para drogas maiores, digamos assim, né? De Sim. meditação, de yoga, por exemplo,
viajar, estar aberta a conhecer outras culturas, outras religiões, né? Tipo, na Índia, o hinduísmo é muito forte, né? Tipo, nesse ashram que eu fiquei lá isolada também, né? Fazendo meditação e yoga, eles tinham um deus de lá, né? Então, tipo, tinha uma adoração para esse deus. E, tipo assim, nossa, como foi bom, assim, sabe? Tipo, estar já aberta, ainda com alguns receios, né? Hoje eu me sinto muito mais livre de muitas crenças, mas naquela época, assim, já estar aberta para isso, que eu acho que foi uma coisa muito importante, né? Porque dali eu fui experimentando outras coisas. Então, né, aí acho que o meu despertar ele começou com a curiosidade. Porque nesse processo de viajar e estar muito só, né? Ao redor do mundo. Então, tipo assim, cara, eu tava na Índia sozinha, né? Em Bangkok, em, sei lá, numa cidade interior do Laos, de Laos, entendeu? Em Camboja, no Vietnã, andando de moto, entendeu? Fazendo coisa. Então, tipo assim, eu tava sozinha, por mais que eu fazia, né, conhecer umas pessoas em alguns lugares. Então, eu comecei a conversar muito com essa minha voz interna, né? Que na época eu nomeava de Deus, né? E tal. E ali, tipo, acho que esses diálogos internos começaram a ter uma representatividade e me acalmando em relação a esses medos, essas crenças que eu tinha. Então, eu fui experimentando outras coisas, curiosa a conhecer aquele Deus novo que eu estava descobrindo, que não era um Deus cheio de regras. Entendeu? Que não era um Deus que me punia, não era um Deus, tipo assim, que eu sou pecadora, que eu não posso fazer nada, que, tipo, nananã, que eu tenho que entrar na igreja, casar e ter filhos e larará, sabe, assim, tipo, muito obediente, sabe aquela coisa assim? E eu falei assim, caraca, peraí, porque eu tô experienciando Deus fazendo tudo isso, então eu quero conhecer mais desse Deus aqui que é mais mão aberta, entendeu? Mais livre. E aí, quando eu voltei, foi o que eu falo que não foi meu erro, porque não tem erro, né? Tudo é perfeito. Mas eu voltei, em vez de eu ficar assim nesse momento zen, eu fui direto para São Paulo trabalhar numa agência de publicidade como diretora de receita e de marketing. Ou seja, assim, tipo, do 0 ao 100, assim, 2 segundos. Lei da polaridade total, de um polo ao outro, vambora. Exatamente, foi tipo assim, daí tipo assim, eu pensei, vou conseguir manter um pouco disso, né, nesse meu zen e tal, zero, demorou pouco tempo, mas eu comecei a encontrar esses outros caminhos, então comecei a frequentar outros tipos, tipo, eu gosto de igreja, vou, sabe, assim, por exemplo, eu tava com uma resistência muito grande à igreja católica, sabe, assim, ao longo dos anos, nas últimas semanas tem um convite muito, assim, forte para mim, tem uma igreja aqui perto da minha casa, e tipo, de ir numa missa, entendeu? Mas, tipo, é sobre esse lugar neutro, assim mesmo, hoje, né? Tipo assim, não é sobre nada, assim. É tipo assim, o que tem pra mim lá, sabe? E ponto, é só isso mesmo. E aí eu comecei a frequentar várias igrejas, todo mundo me convidava para coisas, Seixonoye, novena, o que me chamasse, eu fui em, como é que é, Sonhando. terreiro, né, tipo, achei lindo, inclusive, achei maravilhoso, tomei ayahuasca, eu fui, assim, aquela pessoa que me conhecia, toda certinha, se tornou, né, tudo isso, assim, se experimentando mesmo e tentando encontrar esse Deus, sabe? Eu acho que era isso mesmo, sabe? Tipo, eu acho que aquela coisa que tá muito mais clara também com o curso Milagres, que era encontrar a mim mesma de volta, né? Eu acho que eu tava em busca de mim, assim, né? Eu estava muito perdida mesmo. Acho que eu tava com muitos vieses, muitas camadas, muito traumas, né? E um ego, né? Como a gente tava falando, né? Eu sou leão com ascendente em leão e lua em Áries. Então, tipo, é um ego, assim, muito forte, assim mesmo, sabe? Que hoje eu reconheço assim, com muita claridade. Tipo assim, tinha uma questão de sempre estar de oposição mesmo, de ter territórios bem definidos, de ter clareza no que quer, de, tipo assim, sabe? Tipo, de ser general nas coisas. E aí, né, tipo, tudo isso foi, tipo, me ajudando a entender que existe uma outra maneira de lidar com isso e que isso também é só uma crença, né? Eu posso acreditar que o meu signo define quem eu sou, mas, tipo, ainda não, tipo, ainda talvez defina a personagem, a K, né? Mas cada vez mais essa busca por esse lugar sem nenhuma crença, assim mesmo, né? Sem que nada me prenda a nada. E aí, enfim, estava eu bem perdida, digamos assim, ainda nessas buscas todas, mas, tipo assim, sem um caminho. E aí eu me lembro que eu estava em São Paulo e comecei muito a orar, assim mesmo. E fiz muito nessa época, muito. E é uma ferramenta que eu acho muito poderosa até hoje. Como é que é o nome? Meu Deus, tão poderosa, né? Mas tipo de eu sinto muito, me Ô, perdoe, eu te Ho'oponopono. amo, obrigada. Você sabe a hora que você falou uma ferramenta, eu comecei a fazer um Ho'oponopono na minha mente. Olha só.
O Ponopono foi muito potente para mim e acho que é até hoje, sabe? Eu acho que ele é uma ferramenta que nos ajuda a estar presente na crença, sabe? Assim, tipo, porque geralmente a gente está com uma coisa em mente, né? Então a gente está olhando para aquilo e eu acho que ele é uma ferramenta que ajuda essa presença de olhar, tiver essa perspectiva enquanto a gente está olhando para a crença, né? Naquela forma eu usava de uma outra maneira. E fiz muito o Ponopono e comecei a orar muito, né? Porque eu fazia o Ponopono e daí no final eu ficava lá, tipo, em meditação e oração, né? Eu assim, Deus, eu tô sentindo de falta de um lugar. Na época, né, eu achava que era um lugar físico. Tipo assim, uma igreja, será que eu volto pra igreja? Será que eu não sei o que que eu faço? Porque, tipo assim, tô sentindo falta de, tipo, de ter esse lugar aonde eu te encontro, né? Tipo, e logo assim ele já me mostrou, tipo assim, estou em qualquer lugar, né? Tipo assim, Estou em né? todos os lugares. Todos os lugares. Mas aí, o que aconteceu? Veio a pandemia, né? Eu estava lá em São Paulo, vivendo, veio a pandemia. Aí a Pri Rode, a nossa Uhum. amiga em comum, começou a compartilhar nos stories dela trechos do Curso Milagres. Mas eu nem sabia que era um curso milagres. Ela botava só os. Às vezes, eu lembro assim, de ter a imagem dos textos, mas não me lembro dela marcar o livro, sabe? Uhum. E eu sou poeta. A linguagem do Curso Milagres, ela é Para poética. poeta. Para mim é tipo, é uma poesia gigantesca a ser lida, né? Então, para mim é um livro, né, muito poético. E aí eu me lembro que Priscila compartilhava. E eu achava lindo aqueles trechos, né? É, e aí, assim, passou-se tipo semanas ou meses, tá? Aí eu, tipo assim, ela postou determinada coisa que eu não lembro o que é. E aí eu falei assim, Pri, vem cá, qual que é esse livro? Aí eu disse, é um livro chamado Um Curso em Milagres. Ah, e foi assim, ela só me falou isso, ela não me deu explicação, Uhum. nada e tal. Não esticou o assunto, não. Exato. Mas aí, tipo, eu na pandemia em casa, tipo assim, eu vou comprar, porque eu não podia sair de casa, tava lendo, né, muito e tal, já gosto de ler. Aí comprei o livro, achei caro, inclusive, quando fui comprar, olha só, né? Assim, porra, R$ 150 e tal, algo assim, né? Na época, eu falei assim, meu Deus, esse livro deve ser muito bom, pensei. Porque para mim, um curso em milagres, quando eu comprei ele achando que ele era um curso em milagres, um curso que eu digo de curso, de jornada, uma jornada em milagres, não que fosse um curso literalmente que eu teria que fazer. Eu achei que era Era só um uma caminho, história assim. eu achei que era um livrinho que ia contar, tipo, a jornada de milagre de alguém, entendeu? Alguém compartilhando a sua história, qualquer coisa assim, entendeu? Quando chegou na minha casa, um livro desse tamanho, e aí, tipo, né, aí eu li a capa, tá até aqui. É esse livro aqui, inclusive. Ainda tem outro, mas esse aqui foi o meu primeiro livro, ele tá aqui. Aí veio a marca bem assim, veio o livro bem assim, né? Tipo, Nossa, o seu tá tão lindo. O meu tá todo arrebentado. por dentro ele tá todo, né, Todo marcadinho. todo marcado. Já foi estudado muito. Mas aí, tipo, li, né? Prefácio, texto, livro de exercício, manual de professores, esclarecimento de termos, suplementos. Quando eu olhei para isso, eu falei assim, jamais abrirei esse livro. Assim, tipo assim, não era nenhum. O que eu fiz? Ele veio num plásticozinho, assim, né? Uhum. Do mesmo jeito que ele ficou, assim, ele foi pra estante e ficou. No plástico. Não, assim, tipo assim, zero interesse em abrir o livro. Zero interesse. E aí, enfim, eu e Pri, a gente já se conhecia há muito tempo por causa das poesias. A Pri lia meu blog há muitos Ah, anos atrás. Ela era eu minha ia leitora. perguntar isso. Você falou, você e a Pri, então eram de antes do curso. Agora eu entendi da poesia. Faz sentido. Exato. Então, ela era minha leitora, depois a gente virou amigas, ela começou a escrever também, né? Então, teve todo esse processo. Só que, assim, amiga, modo de falar, assim, tipo, tinha muito essa questão, assim, muito do tipo, ser muito minha leitora, né? Pri fala assim que ela tinha, tipo, nossa, de me admirar pela escrita, então, tipo, esse lugar da admiração e tal. E eu, como era muito arisca nessa época, que nem eu te falei, eu era muito arisca, eu também não era de fazer muitas amizades, não, e não dava muito espaço para as pessoas, né? Hoje em dia eu posso ser política porque haja comunicação. Aí, só tô dando esse contexto que ele, né, precisa aqui. E eu comecei continuei vendo a Pri postar as coisas, então ela começou a postar mais coisas, né? Que eu acho que a Pri, certo, não me lembro, né? Mas deve ter feito a primeira ou segunda rodada de exercícios. E aí eu acho que ela começou a compartilhar mais coisas sobre um curso em milagres. Eu falei assim, tipo, poxa, parece que esse curso realmente é interessante, né? E tal. E aí a gente se aproximou. Ela veio na minha casa um dia, uma noite, na verdade, e eu estava muito mal nessa noite. Eu recém tinha terminado o noivado, então eu estava muito triste, muito, né, assim, acabada.
A gente se conectou ali, mas, tipo, continuamos muito tempo ainda, tipo, uns 8 meses ainda, só voltando a conversar no Instagram mesmo, as duas morando em São Paulo na época. E aí, em determinado momento, não me lembro por qual motivo, a gente se conectou de se ver de novo. Não sei se ela foi na minha casa, se a gente saiu, não me lembro e tal. Mas a gente começou a conversar, e aí eu falei assim, tá, mas me fala mais então do curso Milagres, né? Que é isso, né? Aí ela começou a explicar, né? Então, tal, experiências, lá. Eu assim, cara, que legal. E eu adoro conversas profundas, né? Então a gente entrou em conversas muito deeps, né? Tipo, muito profundas. Daí, tipo, essa foi uma coisa interessante porque conversas profundas me conectam com pessoas. Então, eu me lembro muito assim de tipo, eu e a Pri do nada nos conectarmos assim, tipo, a gente não se falava em São Paulo. De repente era assim, tipo, todo dia uma na casa Todo da dia. outra e tal, porque eu queria estar com Priscila, né? Eu queria saber mais do curso, eu queria saber mais daquela mente, né? Que é isso, né? Tipo, me fala mais sobre esses conceitos que tem. Então, eu não falava sobre conceitos, né? Eu ficava muito, tipo, na vida real e tal. E aí, e Pri me falando isso meses, tá? E eu sem abrir o livro intacto, do mesmo Na jeito. estante. Exato, não tive interesse em abrir o livro, né? Eu estava interessada em saber muita coisa. Na época eu já via, já comecei a ver muitos conteúdos, né, no YouTube, comecei a assistir a Paulinha, comecei a ouvir muitas coisas do David, né, e de outras pessoas, né, compartilhando suas experiências. Eu tava assim, eu tava numa sede que eu mal trabalhava. Ou quando eu trabalhava, eu sentava assim, tipo, na frente do meu computador, no meu sofá lá em São Paulo, e ficava, tipo, o dia vendo vídeos e trabalhando. Tipo, dias que eu não tinha reunião, sabe? Assim, tipo, consumindo, querendo saber mais, entender e tudo mais. É uma sede muito grande, né? E sem abrir o livro, tá? Mais interessada. E só que eu nunca tinha tido uma experiência, né? Eu tava assim, tipo, interessada porque me desafiava intelectualmente, inicialmente, né? Então, tipo, tem um desafio intelectual, então é uma coisa que K gosta bastante. Gosta bastante. A minha personagem, assim, tipo, falou intelectualidade, é o território dela, assim, ó, 100%. É um desafio para um leonino. Exatamente. Perfeito. Era assim, tipo, para mim, Tudo que ele quer. exatamente. E aí, foi quando aconteceu minha primeira experiência, né? Eu tinha voltado com esse meu ex-noivo e na época eu morava em São Paulo, ele morava em Fortaleza. Então, eu vivia em Ponte Aérea. Ponte Aérea não, né? Mas tipo, vivia no avião, tipo, uma semana em São Paulo, 2 em Fortaleza, 2 em São Paulo, 3 em Fortaleza, e tipo, vai e volta, e vai e volta. Esse mesmo ano, a mãe dele havia falecido, então ele também exigiu mais de mim, digamos. E aí eu tava muito cansada, né? Tipo, desse contexto de voltar e voltar ao mesmo tempo, a gente não tinha uma clareza sobre ficar juntos, né? Tipo, definitivamente, no sentido, vou me mudar pra Fortaleza para esse relacionamento e tal. Me mudei depois, entendi bem depois que era Fortaleza, que não era sobre isso, era sobre outra coisa, né? Mas Ele eu vejo a plantou a perfeição. sementinha. Não, e a perfeição de tudo, assim, porque, inclusive, Fortaleza, ela surgiu num outro movimento que eu fiz na mesma época, quase aí, desse processo que eu tô contando agora, de constelação familiar, que eu fiz muita constelação familiar, e muito, trabalhei muito como voluntária nas constelações, adoro, Uhum. inclusive, sempre estou aqui à disposição para constelações, sempre recebo muito. E aí, eu tinha voltado de Fortaleza, tipo, segunda-feira à noite. Quando eu cheguei em segunda-feira à noite, meu ex-namorado já tinha comprado uma passagem pra eu voltar, tipo, na sexta-feira. Sem me consultar, sem nada. E fiquei muito puta com isso. Muito puta, porque eu falei assim, caramba, se fosse pra mim voltar na sexta, eu não teria voltado. Aí, tipo assim, sabe, faz e desfaz mala, sabe? Tipo, ai. E eu que tô cansada, porque sou eu que tô no avião indo e voltando. É um voo longo de 3 horas e meia, não é um voo curto, né? Toda a logística de São Paulo e tal. E eu tava assim, muito estressada, muito estressada. E aí a Pri tinha me mandado mensagem, falando assim, cara, você tá em São Paulo, vamos se ver. Eu falei assim, Pri, não tenho tempo. Porque, tipo, cheguei, já tem que arrumar mala, lavar roupa, arrumar pra coisa no apartamento e, tipo, Tô indo voltar. embora. E de novo, né? Aí eu falei pra ela, olha, mas eu me lembro que tinha um feriado, acho que foi na quinta-feira tinha um feriado, alguma coisa assim. Foi dia 2 de novembro. 2 de novembro de 2022. Finados. 2 de novembro de 2022. Ó, esse foi no Encontro Curso Milagres, tá? Foi em 2022, pra gente ter uma ideia. É recente. E aí, eu falei assim, olha, eu vou arrumar minhas malas, porque eu preciso organizar meu guarda-roupa aqui, tipo, com roupa que chegou, com roupa que vai. Se você quiser vir aqui para casa, ficar aqui na minha cama, enquanto eu organizo as minhas coisas,
é dessa maneira, assim, né? Aí a Pri disse, não, tá bom, eu vou. Aí a Pri veio e ficou lá na minha cama, daí a gente começou a conversar, essas conversas profundas. E aí eu falei assim, eu tô muito cansada. Eu falei assim, sabe, tipo, eu tô muito cansada, eu não aguento mais. Daí ela me falou assim, mas tipo, mas tu sabe que tu é livre, né? Cara, aquilo, assim, é muito engraçado, porque quantas vezes, né, a gente fala sobre a nossa liberdade, né? Sobre como a gente é livre, a gente vê milhões de frases no Instagram, no Facebook, qualquer lugar sobre liberdade, de ser quem você é e tal. Mas a gente não assume isso, né? A gente fala de liberdade sem assumi-la e sem, tipo, experienciá-la de fato, né? É uma liberdade, bem assim, né? É uma liberdade que tem responsabilidades. Você é livre desde que você trabalhe, desde que você mantenha a sua vida, desde que você respeite os seus pais, desde que, né? Então, tipo, assim, é uma liberdade que ela tem vários vieses, Condições. várias condições. E quando a Pri falou aquilo, é, assim, caiu, assim, como se caísse uma grande realidade, assim, foi a primeira vez que aquilo, tipo assim, me paralisou, assim, me paralisou total, assim, sabe? A palavra liberdade, ela entrou, assim, na minha mente, que eu entrei meio que em transe. Eu não conseguia mais ouvir Priscila. Ela continuou conversando e falando. Eu convidei ela pra gente tomar um café, que eu morava em frente à Bela Paulista, que é uma padaria bem famosa ali em São Paulo, 24 horas e tal. Eu falei, vamos tomar um café e tal. A Priscila sentava na minha frente, eu não conseguia, assim, eu via ela falando, mas eu não estava nesse plano. Minha mente não estava em outro lugar, assim. Tanto é que eu falei, Pri, eu preciso ir embora, não consigo. E ela falou assim, não, tá nítido que você nem está aqui, Não tá né? aqui. A palavra liberdade, ela entrou assim tão grande, e é só aquela coisa, né? A experiência é a experiência, a gente não consegue muitas vezes compartilhar, porque ela é muito íntima e muito, né, individual às vezes mesmo, né? E porque eu me lembro assim, como se eu tivesse mil imagens na minha mente sendo curadas ao mesmo tempo dessa vida, de vidas anteriores, de vidas paralelas, de vidas em outros planetas, de tipo assim, sabe? Nem eu sei em que lugar dessa infinidade que eu sou, né? Desse infinito que nós somos, essa palavra atravessou. É como se, para mim, o melhor exemplo que eu tenho para esse momento é quando aquelas pessoas colocam vários dominós um atrás do outro, aí lança um e ele vai, tipo, né, derrubando até que todos caiam. Essa foi a sensação, sabe? A soma, tipo assim, uma atrás da outra, numa velocidade gigantesca. E eu vendo todas as cenas, umas cenas, tipo, e como se eu reconhecesse todas. Então, não sei se era só sobre mim, eu não sei que outras vidas, né, que outros lugares da mente, né, da mente una, eu estava acessando sobre isso, mas era como se fossem muito conhecidas mesmo, não me reconhecendo, sabe? E aquilo me atravessou assim, tipo, caralho, é alguma coisa que muito forte tá acontecendo. Aí eu fui para casa e mal consegui dormir, porque eu fiquei assim em transe e foi muito difícil sair daquela sensação, sabe? Tipo, eu não queria sair daquilo que eu tava sentindo, mas obviamente, né? Ainda mais continuamente treinada, e ainda estou treinando, né? Ainda tenho um trabalho de muitos anos de treino, mas foi assim a primeira coisa. E aí eu logo embarquei para Fortaleza. Então eu não levei o livro, não levei nada, mas aí a Pri me falou que tinha, não, todo dia a gente faz a leitura no YouTube, na época, né? Das lições. Então, tipo, assista todo dia de manhã, às 8 horas e tal. Eu cheguei em Fortaleza no outro dia, 8 horas da manhã, eu estava lá, eu vendo a primeira lição. Né? E daí comecei a fazer a primeira a lição, foi aquelas últimas lições, né, do ano, porque já era 2 de novembro e tal. Então foi lindo assim o processo, né? E sem entender nada, porque tipo eu não entendia nada, absolutamente nada, né? Aí quando eu voltei, peguei meu livro, fui abrir o livro então, tipo, fim de dezembro já. E aí eu falei assim, não, vou começar um ciclo então de exercícios esse ano agora, né? Tipo, início do ano eu vou começar. E aí 2023 foi meu primeiro ano de leitura, foi meu primeiro ano de prática, né? Do curso Milagres, fiz todas as lições. E foi assim, tipo, meu Deus, transformador mesmo, porque sempre quando eu estou me sentindo muito perdida, quando eu estou me sentindo muito com medo ou muito ansiosa, eu sou muito lembrada, assim, sabe, sobre esse lugar de segurança que é Jesus mesmo, né? Que não é nem sobre o livro em si, mas é desse lugar, tipo assim, que não há perigo, né? Tipo assim, não estou correndo perigo com nada, assim mesmo, né? Tipo, é a lembrança de. Eu me lembro que teve nesse período ali, no final do ano, que eu não tinha aberto o livro, eu comecei realmente na lição 1, quando comecei a fazer as lições, eu não tinha aberto para fazer as lições nesse finalzinho, mas tem uma lição que ela fala, né, tipo, eis que eu estou até a porta e bato.
né? Tipo assim, que hoje eu tenho a coragem de entrar, sabe? E tal. E aquela lição me mandou muito, porque eu me lembro assim que eu orava muito assim, sabe? Olha, eu tô aqui na porta, eu quero entrar mesmo, sabe? Tipo, como é que eu entro aqui, sabe? Como é que eu passo esse momento? É... E aí, enfim, aí fiz esse primeiro ciclo e foi o primeiro ciclo que eu fui lá no retiro que a gente se conheceu, Mentira. né? No Rio. E que foi em abril de 2023. É isso? 3. Dezembro de É isso. 2023. Isso Abriu. mesmo. Abril. E aí, tipo, foi bem desafiador para mim o retiro, bem desafiador mesmo. Tipo, fiquei irritadíssima com muitas coisas e tal, internamente, né? Por Uhum. fora, mas por dentro, internamente, muito assim, desafiada mesmo pela verdade, né? Assim, desafiada pela, tipo, o que é, né? Manter essa mente clara mesmo, que eu não tinha e que não tenho, que eu ainda estou trabalhando nisso, mas tipo, de outros irmãos e vendo as coisas assim, tipo, me desafiando aquilo como um todo. Mas também foi um dos lugares onde eu tive a minha primeira não, né? A segunda experiência, assim, com Jesus, que eu nem esperava, né? E aí foi também uma outra coisa, né? Que eu acho que é bem importante, porque Jesus, ele é perfeito, cara. Eu acho, assim, essa parte, eu acho, assim, que Jesus ele é muito massa, sabe? Que nem esse Jesus é um cara massa, assim. Porque ele usa tudo, ele usa todos, ele usa, assim, tipo, o que tu menos espera para ser a coisa mais significativa da tua experiência com ele, assim, sabe? Porque uma das coisas que eu sempre falava é que, tipo assim, eu sou muito ruim com coisas manuais. Eu odeio escrever com a mão, eu odeio pintar, eu odeio nananá, sabe? Tipo assim, não sou boa com isso. E para uma leonina, ela não quer estar no território onde ela não é boa, né? Tipo, a gente quer estar no território onde a gente só consegue, assim, ter uma alta performance, né? A gente não vai se colocar e se expor num lugar onde a gente não vai performar tão bem. E aí, a Paty, né, nossa querida Aí vem irmã, também, Patrícia com uma. uma bendita mesmo, caixinha de artesanato. Eu me lembro que quando ela convidou, a gente, né, teve dois momentos nessa caixinha, né? O primeiro momento que a gente preparou a caixinha e tivemos o segundo momento que a gente foi decorar essa caixinha. Quando ela convidou para esse primeiro momento, né, tipo, já era no final da tarde e tal, eu limpei, raspei aquela caixinha com tanta raiva, eu falei assim, tipo, meu Deus, sabe, fazendo por obrigação mesmo, sabe, assim, tipo assim, queria estar no meu quarto, queria estar deitada na minha cama, esperando aqui, tipo, jantar, qualquer coisa, mas, tipo assim, não queria estar ali de jeito nenhum. Assim, foi, tipo assim, pra mim, isso é bem desconfortável mesmo, tipo, não era um lugar que eu tava confortável de estar. E me lembro de quanto eu tava irritada com isso. Aí tinha ainda uma segunda parte, né? Que ia acontecer a qualquer momento, que eu não sabia qual era o momento, ainda por cima, né? Que era. Tinha isso. Aí a gente me lembra que a gente subiu lá pra capelinha, né? Tivemos um momento, que foi um momento muito lindo aquela manhã, eu me lembro. E aí, Paty nos chama. Então, gente, hoje a gente vai terminar a caixinha e vamos decorar essa caixinha, né? Aí, quando eu chego lá, milhões de coisas minúsculas para pintar naquela caixinha, porque eu já vim pensando, eu vou pegar uns negócio grande, vou passar qualquer cor e vou, pá, entendeu? Tipo, pronto, isso aqui é a minha caixinha decorada. Resolvido. Tá pronta. Exatamente. E aí eu vi, tipo, botãozinho, coisinha, glitterzinho, pedrinha. Eu falei assim, ai meu Deus. Aí eu lá, tipo assim, na hora, escolhendo pedras e tal, maiores, né, pra mim. Aí eu me lembro que alguém que tava na minha mesa, não me lembro quem tava, trouxe um monte de coisinha e colocou assim no meio do centro da mesa, tipo, pra gente ir pegando dali. E tinha várias coisas pequenininhas e tal. E eu ali com a minha mente, tipo assim, não, né, no mesmo objetivo, terminar, né? Sem estar ali com a clareza do que era, né? Só estar ali, que é esse é o convite, né? É o que a gente tá falando agora sobre esse processo que eu tô vivendo hoje, né? Que não tem um objetivo, mas tipo assim, sabe, o convite é faz agora a caixinha, mexe nesse arquivo agora, faz, né? Tipo, é o convite de agora, só é aqui que tu é útil, né? E eu me lembro que daí a Paty orou e falou assim: olha, gente, então, ó, né, peça para Jesus, para o Espírito Santo tá aqui, e tente se concentrar só nessa caixinha, né? Tipo assim, esvaziar os pensamentos e tal. E aí enquanto eu me lembro que a Paty estava orando e eu estava pensando, ao mesmo tempo que eu estava ouvindo ela e já ignorando a ideia, falando assim, era uma quinta-feira de manhã, isso eu me lembro. Assim, cara, inacreditável. Eu sou CEO de uma mega startup. Olha, né, Leonina? Sou CEO de uma mega startup. Eu saio da minha empresa para vir aqui fazer uma caixinha, sabe assim, subjugando o que eu estava fazendo. Pô, eu não sou importante aqui, eu sou importante lá, entendeu? Aquilo que a gente fala que a gente não sabe o que é útil pro plano, né? Mas depois Jesus me deu um baile maravilhoso. E eu, tipo assim, que inacreditável que, tipo, tu aches.
né? Tu, Carnes, né? Aches que aqui é o melhor lugar que eu posso estar. Eu posso estar resolvendo milhões de coisas nesse momento. Eu sou muito importante para fazer essa caixinha. Ai, é, como maravilhoso, né? Maravilhoso. Pra quê, né? Pra quê? Porque daí, né, a Paty falou, aí eu me veio assim um segundo de consciência. Assim, cara, já que eu tô aqui, não vou sair daqui para resolver nada, né? Tipo assim, Tô no meio do mato, não sei nem como é que o povo vai chegar aqui. exatamente. Tô aqui. E me deu assim, tipo assim, eu me dispus a estar aqui, eu quis estar aqui. É, tipo, então eu vou fazer isso, sabe? Mas com a mesma meta, colocar coisas grandes, vou resolver isso, mas, tipo, não vou ficar brigando internamente comigo, entrar em conflito de que eu queria estar em outro lugar. Porque a gente, né, tipo, está, quando a gente quer estar em outro lugar, já é uma escassez gigantesca, né? A gente sempre está onde a gente precisa estar para receber tudo que a gente precisa. Aí foi uma grande crença de escassez que eu curei na minha mente. Tipo assim, toda vez que eu, às vezes, eu tô aqui em casa, assim, ai, mas eu queria tanto estar viajando. Eu assim, cara, é aqui, sabe? Tipo, é aqui que é abundante, entendeu? Porque se eu acho que algo tá faltando aqui, que outro lugar é melhor, é uma crença muito grande de escassez, né? É, e aí, eu entrei nessa oração, me dispus a isso, beleza, vamos lá. Eu não me lembro o que aconteceu, assim, em que momento que aconteceu, mas eu me lembro que eu fiquei, assim, realmente em silêncio, comecei a mexer na minha caixinha, e depois eu tive uma grande clareza e um grande apagão. Porque eu realmente não lembro, assim, o start, mas eu me lembro só que, de repente, eu entrei num outro estado da minha mente, assim, tipo, eu estava olhando tudo e todos ali, mas é como se tivesse. Eu estava. Literalmente, como a gente fala, né? Que tem aquele. Que a gente é o personagem, a gente é o roteirista. Eu fiquei nessa posição aqui, tipo, me vendo fazer as coisas, literalmente, assim, né? Então, tipo, a minha mente, ela subiu, vamos dizer assim. Essa é a impressão que eu tenho, que ela subiu, que ela mudou de frequência. E aí eu entrei aquilo e olhava para tudo como se eu estivesse observando uma cena, literalmente, assim, uma cena de um filme. E eu fui imersa de um amor profundo, e acho que ali eu consegui experimentar com muita clareza que não falta nada, assim, sabe? Tipo assim, porque é um amor que constrange mesmo, assim, é constrangedor, sabe? Assim, é tipo, porque é tudo, é completo, é tipo assim, não há realmente nenhum lugar para se estar, não há nada a ser feito, não há nada o que falar, o que atacar, o que defender, tipo assim, não tem porque é completo, entendeu? Tipo assim, não existe sentimento, não existe dúvida, não existe opinião, não existe história, não existe passado, futuro, sabe? Tipo assim, é realmente tipo, é um lugar fora do espaço-tempo mesmo, assim, completo. Opa, desculpa, desliguei aqui. Deixa eu só encerrar aqui pra gente não. E aí, no nada desse amor, né, dessa sensação, comecei a chorar muito, assim, né, porque era uma coisa que realmente, tipo assim, incontrolável. E aí, ao mesmo tempo, eu olhava, né, para a cena, para as pessoas arrumando as caixinhas, para as outras mesas, e eu me lembro que era de manhã, né, e, tipo, tava um dia lindo de sol, céu azul, e tinha umas montanhas, e eu era tudo. Eu era a caixinha, eu era a cola da caixinha, eu era a Fausta, eu era a Pati, eu era a mesa, eu era o céu azul, eu era a montanha, eu era o vento que estava passando, eu sentia tudo aquilo ao mesmo tempo. É uma experiência. É isso, porque tu é tudo, entendeu? É tu criando, é tua mente, né? Criando tudo, né? E criando teu próprio personagem, sendo que você é que cria tudo. E era, sabe, não sei se você viu aquele filme que é Lucy, né? Que ela no final se Aham. integra e ela é tudo. Acho que foi a mesma sensação, assim, né? E foi, assim, tipo, uma das coisas mais lindas, assim. Eu me lembro, assim, de quando eu comecei a entrar em conflito, né? De tipo assim, o que tá me acontecendo é muito bom, mas eu não posso ficar aqui, sabe assim? Tipo, né? Uhum. O ego ele em luta, e aí eu fui voltando aos poucos, né? E ouvindo muito assim, sabe? Uma voz muito clara, tipo, fica aqui, sabe? Tipo, fica aqui, fica nesse lugar, sabe? Escolhe estar nesse lugar. Enfim, e foi assim uma das experiências lindas assim da minha vida, assim que tipo é inexplicável mesmo, que eu quero que todo mundo, né? Acho que todo mundo já teve experiências, né? Ou vai ter experiências. Essa foi a minha, que foi assim maravilhosa, e sentir esse amor lindo assim, né? Tipo essa presença assim mesmo, essa clareza que aí é inegociável, né? Porque tu lê muito, tu pratica muito para ele te dar. E eu me achei assim não privilegiada, eu sabia, tipo, assim, eu tinha vergonha de falar para as pessoas o que tinha me acontecido.
porque eu achava, cara, só faz 4 meses que eu comecei a fazer um curso de milagres. Aí tinha gente que tinha feito muito tempo e não tinha tido uma experiência, e tipo, eu entrei naquele lugar de conflito, assim, mas Karine, não é sobre tempo, e não é sobre os outros, não tem competição, ninguém está indo para lugar nenhum, né? Tipo, e aí, tipo assim, quanto aprendizado veio com isso, assim, sabe? Tipo, nossa, veio uma enxurrada, assim, de aprendizados e de curas, né, sobre isso e tudo mais. É, e foi assim, acho que esse foi o processo. Aí, né, teve depois o pós-processo, que é o que eu tô vivendo agora, assim, né? Né? Falei demais, não sei se a gente continua, o que que você sente? Vamos lá, conta pro povo o que que aconteceu com você depois dessa experiência mística. Não, o que aconteceu depois, eu continuei fazendo curso, pedindo muito por ter esse momento, assim, de novo. Não tive ainda. Assim, não como isso. Tive várias outras experiências lindas também, mas aquela foi uma experiência realmente que para mim foi muito significativa. É, Você falou isso, cara. Eu lembrei de um vídeo do David que ele conta que num gathering, né, numa reunião, a moça chegou e aí ela contou uma experiência que ela tinha tido. Aí o David, ai, que experiência linda e tal. Então por que que você tá brava? Ele, porque tem 10 anos que eu não tenho outra. Mais tive. Eu tô brava com Jesus porque eu nunca mais tive. e eu acho que acho que talvez as experiências mudam, né? Porque a gente começa a se relacionar com tudo e com todo de uma maneira diferente, né? É só a gente perceber como essa relação está acontecendo, né? Esse momento está acontecendo. Pelo menos é o que eu tenho visto assim mais agora. Porque com aquela experiência da caixinha, assim, o que ficou muito claro para mim, e por isso que eu acho muito simbólico para cá, né? Como ele utilizou aquilo, foi para me mostrar para mim, tipo assim, sabe, que tu pode me conectar do lugar que tu mais está desconfortável. Então imagina num lugar que tu esteja muito confortável. Imagina num dia de sol e de água fresca que tu esteja se divertindo, como se vai ser muito mais divertido. Então, tipo, ele me levou num lugar de mais desconforto para dizer, olha, até aqui eu vou te dar essa experiência maravilhosa, né? E aí, acho que isso me lembra sempre, é um lembrete mesmo na minha mente de que ele está disponível quando eu tô tomando água, quando eu tô tomando meu banho, quando eu tô pintando minhas unhas, quando eu tô trabalhando, né? Tipo assim, realmente não tem um preparo, realmente, assim, não tem que ficar 15 dias em jejum e tanto de oração. Né? Eu tava ali num momento de conflito, de ego, assim, exacerbado ali acontecendo, e, tipo, foi ali. Então, sabe, tipo assim, sempre pode ser a qualquer momento, sabe? Eu acho que não tem mais um lugar e um momento especial que é reservado para ter uma experiência com Jesus. Não é sobre quantos anos que você estuda um curso Milagres, não é sobre quantas crenças que você desfez, não é sobre quantas coisas você perdoou, sabe? Realmente, assim, eu acho que é só um pedido teu interno muito sincero, assim mesmo, né? Tipo, muito real. E às vezes, que nem eu digo, assim, para mim, eu acho que foi um pedido inconsciente muito interno, porque conscientemente eu estava em dúvida. Mas eu acho que internamente, né, com todas as experiências passadas, tipo, eu acho que tinha um grito ali muito muito grande, assim, né, que me levou para aquele lugar, assim, né? Mas, tipo, é isso, sabe? Sempre tá literalmente a um agora de distância, né? Sempre é um agora de distância. É agora, agora, agora mesmo, a cada segundo é uma possibilidade de a gente se lembrar, né? Simplesmente se lembrar, acho que é isso, só lembrar, né? Quem somos mesmo, assim, né? Aí depois, continuei o curso. Em 2023 eu comecei a fazer o curso. Aí eu quis fazer as lições não em ordem, um pouco diferente. Aí fiz algumas, fiquei dias em uma só, né? Aí fui fazendo uma outra experiência assim com o curso, ainda entendendo muita coisa do curso, ainda tipo ainda não era tão claro muitas coisas e tal. E também aí parei de fazer. Tipo, na metade do ano, assim, tipo, eu comecei bem, aí depois eu fui soltando, porque parece que no meu mundo muitas coisas estavam acontecendo, né? Então, tipo, aquele meu relacionamento que havia voltado e logo depois foi finalizado, aí o conflito de quero estar em Fortaleza, não mais em São Paulo, com muita clareza, tipo assim, ficou tudo muito mais claro para mim, tipo assim, os meus nãos e meus sims, literalmente, assim. Eu me lembro que um dia eu cheguei, não me lembro nem de onde eu tava chegando, daí eu saí do aeroporto e peguei um Uber para casa, e no caminho, assim, do Uber para casa, eu olhei, assim, para São Paulo e falei assim, tipo, acabou. Assim, certeza. Nosso caso de vida eterna acabou aqui. Exato, acabou. E aí eu falei assim, tá, mas pra onde que eu vou? Porque eu já queria morar pro Nordeste há muito tempo. E pra mim, Fortaleza não era uma opção, porque como recém tinha terminado um relacionamento em Fortaleza, quase 10 anos de relacionamento,
Voltar pra Fortaleza era tipo assim, como é que eu vou voltar depois que eu terminei? Aí, né, tipo, vai ter julgamento, vão achar que eu tô indo atrás do meu Atrás deles. ex-namorado, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá e tal. E pra mim tinha esse conflito. Será que eu não tô indo por causa disso, inconscientemente, né, e tal? Porque assim, porque eu posso ir pra Maceió, posso ir pra João Pessoa, posso, né, tipo assim, várias coisas, mas nada brilhava. Aí, eis, né, que tipo assim, que daí assim, tudo começa a ser muito claro. E tudo é claro. Tudo é. Na verdade, não é porque a gente faz um curso de milagres, não. Tudo é. Para É todo só que a mundo. gente não tem consciência de que é, né? Daí a gente, tipo, cria histórias e adora criar conflitos e fazer coisas complexas, né? Porque é aquela coisa, porque Jesus é simples. Ele é muito simples. É a gente que é mestre mesmo em achar bem isso. Ai, Fortaleza não. Ai, meu ex-namorado. Ai, não, não, não. O que que as pessoas vão achar? Tipo assim, nossa, virou um negócio, Fortaleza ficou assim, ó, pra cá, impossível, né? Tipo assim, era impossível. Aí eu comecei a fazer kite do nada, kitesurf, que é o esporte que eu faço. E aí, do nada, literalmente, nada mesmo, nada. E aí eu falei assim, cara, o Ceará é o point número um de kite, né? Do É o, Brasil. segundo, é o segundo do mundo e é o primeiro do Brasil. E aí eu falei assim, cara, eu vou passar umas 2 semanas no Ceará fazendo kite, melhorando, né, fazendo aula e tal. Mas eu falei assim, não vou a Fortaleza, vou para o Preá, que é Com... longe de Fortaleza, que é outro canto do Ceará, para não parecer nada, né? Conflito. Aí fui lá, fiz kite, não sei o que lá. Aí uma grande amiga minha, que mora aqui em Fortaleza, me falou, cara, passa aqui, tal, 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 não sei o que lá e tal. Eu disse, vou lá, vou visitar essa minha amiga. Vim visitar a Calu nesse apartamento onde eu estou morando. Chego aqui, a primeira pauta que a gente teve é o seguinte: olha, eu quero sair do meu apartamento, não quero mais ficar nele, porque eu tô fazendo umas mudanças X de vida. Eu quero alugar esse apartamento para alguém que eu confio, e eu queria alugar esse apartamento para você, pelo preço de X, que é um preço ilusório, assim, né, pro contexto de Fortaleza, porque eu pagava em São Paulo, tipo, tudo isso. E tipo assim, tipo, quero alugar para você, e é esse o preço e tal, tipo, cara, foi meio que assim, tipo, sabe Toma. assim? Exato, assim, eu não precisei procurar apartamento, eu não precisei, tipo, me preocupar com mobília de casa, eu não precisei me preocupar com contrato de imobiliária, entendeu? Nada. Então Eu deixa óbvio para mim mesmo, assim, tipo, não, e moro, né? Tipo, me mudei pra cá, moro, tipo, num bairro que eu faço tudo a pé, sabe assim, tipo, que eu me organizo, que minha vida flui e tal. Um apartamento bem maior do que eu tinha em São Paulo, bem mais gostoso. Mas, tipo, perfeito, perfeito, assim, tipo, não tinha como recusar, sabe assim, tipo, é irrecusável. Aí eu voltei para São Paulo, e aí é a perfeição, né? Daí eu falei assim, cara, como eu vou ficar com muitas coisas do apartamento, porque ela queria sair do apartamento e não levar as coisas, então eu vou vender todas as minhas coisas. E eu era muito desapegada, assim, com coisa de casa e tal. Em 14 dias eu entreguei meu apartamento e eu vendi tudo, até o ferro de passar eu vendi. Eu vendi quadro, tipo assim, quadro que tinha rolhas minhas de vinho dentro, tipo, vendi, entendeu? Tipo assim, tudo. Comprei um carro, que eu não tinha carro na época, porque em São Paulo eu usava muito metrô, não fazia o menor sentido, e decidi que eu ia vir ainda de carro, de Santa Catarina, porque eu desci de São Paulo para Santa Catarina ainda, para o Ceará. E foi o que eu fiz. Mas tipo, em 14 dias eu vendi tudo, comprei um carro, botei uma parte das coisas, desci para Santa Catarina ficar com a minha família e dia 25 de dezembro eu saí de Santa Catarina dirigindo até Fortaleza, cheguei dia 2 de janeiro aqui de 2024. E uma experiência linda assim também, né, pela estrada e tudo mais. E aí, novamente, assim, o curso ali por perto, sabe? Assim, eu não estava mais tanto dentro dele, mas, tipo assim, sempre vem um lembrete, né? Sempre vem, porque, obviamente, né, eu sigo muitos irmãos, né, que estão aqui com a gente na caminhada, então, assim, sendo impactada por frases, por convites, né, por coisas que estavam acontecendo e tal, mas sem estar na regrinha. E aí também a coisa mais linda que ele mostrou que realmente não tem regra, entendeu? Não é sobre quantidade de lições, não é sobre fazer lições todo dia. Aí, tipo assim, tudo é aprendizado, porque eu tava com muita culpa de não conseguir fazer bonitinho como manda o script, né? Mas ele, tipo assim, mostra que realmente não precisa. E aí, ano passado, eu comecei a me organizar aqui em Fortaleza e tudo mais. Eu tive um momento assim, de muitas trocas. Na metade do ano, eu comecei a voltar muito pro curso, assim mesmo, tipo, mas sem leitura de lição. Eu via. Era muito engraçado que muitas coisas aconteciam, assim, tipo, eu resolvi ouvir alguma coisa no YouTube, do nada. Aí eu vi aquela coisa específica. Aí um dia a Vanessinha, acho que você conheceu também a Vanessinha, que estava lá no no retiro, Retiro. me mandou assim do nada.
do nada, que a gente nem se Do falava, nada. me mandou um link do Spotify com as leituras dela do curso em Milagres, tipo, em ordem. Aí, tipo assim, beleza, vou aqui receber essas lições e tal. E aí fui, assim, sendo impactada aos pouquinhos e tal, e trocando muito com a Pri, que sempre foi uma companheira muito poderosa, assim, pra mim, né? Trocando as nossas experiências. E aí eu voltei nesse flow com Jesus, que é muito gostoso. Quando a gente tá no flow, cara, tudo fala com a gente, né? Tudo. E eu falo assim, Jesus, continua falando comigo assim, porque eu sou aquela pessoa assim que eu leio uma frase no caminhão. E aí, tipo assim, aquela frase tem significado, entendeu? Tô escutando uma música que, tipo, sei lá, aleatória do MC alguma coisa, um exemplo. Cara, com uma letra que, tipo assim, caramba, se eu tô na presença, tipo, muita cura, né? E aí, quando eu entrei nesse flow com Jesus, ele é maravilhoso porque, tipo assim, tudo vai fluindo, né? Tudo fica óbvio, a gente vê com clareza os nossos próximos passos. E no final do ano, eu já estava no segundo ano de conflito com onde eu estava, com o que eu estava executando, né? Então, eu tenho uma empresa, né? E participo de algumas outras empresas e tal. E eu cheguei em outubro, eu estava assim, ó, tipo, a ponto de um burnout, assim, tava muito exausta, muito cansada. Chegava uma mensagem da empresa, eu achava que eu ia surtar, sabe, assim. E falei, tipo, eu tenho que assumir que eu não quero mais isso. Eu tenho que assumir que, tipo, que sim, foi tudo que eu queria. Foi tudo que a Ká imaginou a vida inteira. E ela fez. Mas agora ela não quer mais isso. E aí dizer isso pra mim, em voz alta. Dizer isso pro mundo, né, em voz alta, é super difícil. A gente, né, tipo assim, contrariar nossas próprias ideias, né? Tipo, e essas grandes ideias É, parece que a gente tem. e é uma destruição do autoconceito, né? A CEO morreu ali. Exatamente. E Tipo, trabalhei a vida inteira pra isso, agora eu sou isso. Agora eu quero deixar de ser? imagina o conflito para mim, foi muito difícil, assim, muito mesmo, assim, e acho que foi por isso que eu fiquei muito tempo em conflito, porque eu não queria aceitar essa ideia, sabe? Eu não queria realmente aceitar, porque eu tinha que manter, né? Parece que eu tinha que, como é que eu vou contar para minha família, né? Para minha mãe, para os meus avós, né? Que me viam como aquela porra, a menina que saiu e que deu muito certo, que saiu na exame, sabe? Mas tipo, e aí agora ela não quer? Como assim ela não quer? E aí foi muito engraçado, porque, tipo, a minha mãe, quando eu comecei a fazer um curso em milagres, minha mãe nunca. Eu dei o livro para ela e tal, mas ela nunca fez lição nenhuma. Só que ela fica esperando pelas minhas experiências e pelas coisas que eu exercito com Jesus e compartilho com ela, né? Então ela vive através das minhas experiências, assim, então ela fica sempre, quando eu volto pro curso, assim, mais presente, ela fala que são as minhas melhores fases, porque ela recebe muito, ela fala, tipo, quando você tá com o curso, eu recebo muito, então vai. E aí eu liguei para ela, e eu tava, né, muito presente e tal. Eu falei assim, mãe, tô te ligando. E foi muito, ó, que engraçado, eu não tinha pensado nisso. Que é a mesma coisa que se repetiu, que nem eu falei da morte lá quando eu resolvi pedir as contas, e agora, né, que é uma outra mudança de novo de carreira, vamos dizer. Porque na época eu liguei pra minha mãe e falei assim, vou pedir a conta. E ela falou assim, você enlouqueceu, não sei o que lá, não sei o que lá e tal. Mas se é o que você quer fazer, eu tô contigo. E isso pra mim foi muito importante, né? E aí eu pensei, meu Deus, lá vou eu ligar pra minha mãe e vou falar que eu não quero mais isso também, de novo. Sabe? De novo, eu cheguei num lugar muito no topo da montanha e não quero, né? E aí eu liguei para ela e aí eu falei assim, olha, mãe, eu decidi que eu não quero mais estar na Bidana, eu não sei o que eu vou fazer. E não é sobre a empresa, é sobre mim e tal, mas, tipo, não é mais o que eu quero e eu tô disposta a assumir isso, sabe? Tipo, que quero algo que seja diferente e tal. Mas, ai, que bom que você me ligou e tal, porque eu também hoje decidi que eu não vou mais trabalhar no que eu tô fazendo. Eu quero fazer mais coisa nova, a gente vai começar esse processo juntas. Minha Que mãe no lindo! auge, 56 anos e tal, também assumindo ali, né, uma mudança e tal, e mesmo nenhuma contou uma pra outra, sabe? Assim, tipo, não existia essa pausa nas nossas conversas, né? Então foi muito assim lindo assim esse processo. Aí, quando eu assumi isso, muitas coisas vieram. Porque eu achava que eu ia fechar bidando. Eu achava que eu, tipo assim, não, eu vou ter que mandar todo mundo embora, eu vou ter que contar isso pro mercado, que é uma empresa pública, né? Então, tipo, tem que fazer nota pro mercado, tem que fazer um monte de coisa e tal. E aí, tipo, todas as pessoas que eu já trabalhei em nível executivo vão falar comigo, vão me julgar, né? E tal. Mas, tipo, tudo é perfeito, né? Chegou uma pessoa maravilhosa, que é uma grande mentora de carreira,
A Bidano continua com uma outra pessoa, né, tocando, a Bidano não encerrou, e, tipo assim, cada vez tá mais claro para mim, tipo assim, o processo dela e o processo meu, da Bidano e o meu processo, que são duas coisas totalmente diferentes e tal. E aí eu trabalhei na Bidano até final de fevereiro, em março eu já não trabalhei mais. E aí eu falei assim, não, o que eu quero, Jesus, sabe? Tipo, o que eu quero? Eu não sei o que eu quero, eu continuo não sabendo o que eu quero. Sabe? Tipo assim, eu não sei o que eu quero, eu não sei, porque eu já quis ser uma grande executiva, eu fui. Eu já quis, então, tipo assim, ser uma empreendedora que sai exame. Aí eu fui. Aí, tipo assim, só que eu tô vendo que todos os lugares aonde eu vou e eu chego, tipo, eu chego no mesmo lugar de, tipo, não tá bom, entendeu? Não tá bom. E, tipo assim, eu quero realmente saber qual que é o meu lugar, sabe? Qual que é o meu lugar? Um lugar é onde eu me sinto em paz. Eu quero me sentir em paz, eu não quero mais exposição, eu não quero mais, tipo, correr de novo e saber todo o sacrifício que tem por trás dessas construções, sabe? Tá infeliz de novo, sabe? Eu quero, tipo assim, agora construir um caminho, tipo, verdadeiro, sabe? Um caminho que seja verdadeiro, um caminho que seja o meu, sabe? Independente de posição, independente de dinheiro, independente de qualquer coisa, assim, porque, tipo, eu sei que nada falta, eu tenho uma experiência, tu me mostrou que nada falta, eu sei que não estou em perigo, eu sei que, tipo, não há nada a mostrar a ninguém, sabe? Então, tipo, me mostra, né? O que tu queres que eu faça aqui, né? E aí eu voltei para literatura, que é um lugar onde eu gosto muito, né? Tipo, lancei meu livro, encontrei esse livro que estava guardado há mais de 10 anos no meu Não computador, trouxe ele pra cá, instalando na minha cabeceira. um pouco antes, né? E foi justamente ele um pouquinho. Esse livro eu escrevi ele em 2016, que foi um pouco antes, justamente eu falo, desse meu processo de transformador, né? Aqui eu até botei na apresentação do livro, eu vou ler aqui a apresentação, bem pequenininha. Este livro reúne pequenos trechos poéticos de 10 anos atrás, um pouco antes da vida me chamar para um outro fluxo de experiências que ampliaram minha visão de mundo, amadurecer o meu sentir e a minha escrita, encher o meu coração de amor, com A maiúscula, e me mostrar uma nova maneira de ser, ou talvez a única verdadeira. Ao reler cada palavra amorosamente incluída neste livro, reconheci que sou a mulher de agora e a mulher da década passada. Pois sentir a vida e as relações tão verdadeiramente ainda é a essência que nos une. É a oração que nos cura, é o caminho que sempre está nos devolvendo para o lugar em que somos uma só. Que tudo que está aqui possa entregar a beleza do amor em todas as suas formas, sem medo. Com presença camorante. Então, tipo, é isso, assim, né? Tipo, o meu eu do passado já sabia que eu acho que eu ia tomar essa decisão aqui no futuro, deixou as coisas organizadas, né? Lancei o livro na Bienal, tipo assim, é isso que eu acho perfeito, sabe? Assim, tipo, basta que a gente decida e o caminho, ele se abre, né? Sempre ele tá se abrindo e sempre é, tipo, sobre presença, assim mesmo, sabe? Tipo, o que tá muito claro, o que tá na minha mente mesmo, o que tá sendo meu treino agora. Presença, sabe? É tipo assim, aqui, agora. Porque às vezes eu entro em conflito que eu tenho que resolver coisas do meu passado, é, desse meu profissional ou das minhas relações pessoais. Eu tenho que conversar com tal pessoa, eu tenho que resolver tal negócio. Eu tenho que fazer isso pro futuro, né? Tipo, tem que. Agora eu não tô trabalhando, eu tenho que fazer tal coisa, né? E aí, e não tô trabalhando, olha só, né? Tipo assim, aqui é escrita, eu aqui estudando pra caramba, e olha só, né, como a gente ainda tem conceitos antigos, né? Ainda coisas a serem perdoadas aqui profundamente sobre isso. É, e, e realmente, assim, toda vez que eu vou para esses lugares, é tipo assim, não há nada a resolver. Não tem com quem você precise conversar, não tem com quem você precisa pedir perdão, ir perdoar, ser perdoada, não há empresa que você precisa resolver, não há, sabe, tipo assim, porque se for necessário, se for útil, acontecerá. Sabe, assim, tipo, porque assim, é importante que tu perdoe na mente, né? Perdoe as ideias de separação na mente. Então, assim, só perdoa a ideia de separação. Tu tá achando que tu tá separada dessas pessoas, desses problemas, de não sei o que lá, dessas situações, tipo assim, perdoa a separação que tem aqui, sabe? Tipo, é sobre a ideia maior, né? Não é sobre o indivíduo, não é sobre a imagem, né? Não é sobre a cena. É sobre separação mesmo, sabe? Tipo assim, sabe? Então, tipo, esse é o convite. Então, tipo, agora. Porque se você precisar, o telefone vai tocar, o e-mail vai chegar, você vai encontrar com alguém na rua, né? Tipo,
o flow vai acontecer, né? A grande dança vai acontecer. E realmente, assim, a gente não tem ideia do plano, né? Tipo, a gente não tem ideia do que Jesus quer com tudo isso. Eu não sei, eu não tenho ideia do que eu quero com tudo isso, né? Eu aqui criando, né, o meu mundo, criando as minhas imagens, né? Tipo, eu não tenho nem ideia do que eu quero, né? Então, tipo, e é muito gostoso, que nem eu acho que pra mim agora, eu que sempre sou com muitas certezas, né? Tipo assim, sabe? Tipo assim, bem isso, não sei. O que que tu quer? Não sei. O que que tá fazendo agora? Não sei. O que você vai fazer? Tipo assim, qual é o teu plano agora de negócio? Não tenho, sabe? Tipo assim, não tenho. Tem um monte de experiência, tem um monte de habilidades. Tem coisas que eu sei fazer melhor, tem coisas que eu sei fazer pior, né? Tipo, tem coisas que, tipo, eu tô mais confortável, menos desconfortável. Mas, tipo, eu não quero nomear que eu esteja em usar isso para alguma coisa agora. Se elas precisarem ser usadas, elas vão ser usadas. Elas vão estar disponíveis aqui para serem usadas e eu sei disso, né? Mas, tipo, eu não quero encaixotar isso num formato, numa oportunidade, numa empresa, numa, sabe? Tipo assim, me mostra, assim, realmente, Jesus sabe qual que é o objetivo, assim, de tudo. Aí eu tô fazendo o que ele me manda, né? O que ele me manda não, né? O que ele me convida, né? O que ele me convida, assim, porque sempre é um convite, né? Sempre é um convite, assim, e que nem eu falo, né? Cada coisinha é um momento de se conectar com ele, né? Às vezes eu fico aqui bem isso, sabe? Eu tô fazendo uma coisa muito aleatória, eu penso assim, pode ser agora. Sabe, assim, pode ser agora. Eu tô aqui só mudando essa letrinha aqui nesse coisa, mas pode ser agora, sabe? Tô bebendo uma água, pode ser agora. Sabe o que que é? Tipo assim, porque tudo é perfeito, tudo, 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 em todo, tudo que a gente tá fazendo, qualquer gesto, está tudo, né? Está todo amor, está toda abundância, está, tipo, tudo, tudo, assim, sabe? Tipo, é esse o lembrete, assim, sabe? Não é no momento seguinte mesmo, sabe? Não é numa grande realização humana, sabe? Não é mesmo, assim, sabe? É tipo, e minha oração é tipo assim, eu quero viver essa mente, sabe? Eu quero passar por esse mundo com essa mente, sabe? Essa mente assim recordada, essa mente tipo desapegada mesmo, essa mente perdoada, sabe? Porque eu quero viver em estado de êxtase, que é meu direito mesmo, sabe? Desse lugar de completude, sem estar realmente preocupada, sabe? Com a forma, e não é sobre desleixo, não é sobre não fazer as coisas, não é sobre isso mesmo. A gente tem, é uma outra perspectiva, né? É completa, e só tem mais clareza na medida que a gente, tipo, se entrega a esse relacionamento, né? É porque só vai fazer sentido quando a gente estiver disponível para se relacionar com Jesus, né? E aí ele vai nos deixando mais claro. E, por exemplo, o curso em milagres, que para mim era antes, tipo, um negócio absurdo, que eu não entendia nada. Eu lia um parágrafo, lindo, maravilhoso, lindo, Jesus. Incrível, não sei para que serve isso, não entendi nada. Entendi nada, maravilhoso, parabéns, linda escrita, não entendi nenhuma palavra aqui, entendi as palavras, mas não entendi, né, não Não, sentia. não faz sentido. Se você olhar, Não eu, faz eu li sentido. na obrigação, assim. Tipo, eu li, eu combinei com uma amiga, eu lia 2 páginas por dia pra ela. E eu lia porque eu tinha combinado com ela. E eu gravava um áudio no WhatsApp com as duas palavras, não, 2 páginas, né? E aí eu gravava o áudio, eu olhava e eu falava assim, bom, então tá, né? Mas eu só fui começar a entender depois que eu tive a experiência, que eu fiz as lições, que eu pratiquei. Aí agora eu leio, Óbvio, né? isso Tipo é assim, hoje óbvio. eu pego o livro, tipo assim, porque muita coisa que era um conceito no livro já não é mais, assim, já é de um lugar de tá claro do que isso significa, né? Então, e aí eu me lembro até que a Pi estava aqui no final do ano passado e a gente falou assim: ah, vamos reler os princípios dos milagres, porque eu me lembro que quando eu li os princípios dos milagres, para mim não fazia sentido nenhum os princípios dos milagres. Cara, eu e a Pri, a gente foi lendo, a gente deu check em todos. Tipo assim, sabe? Tipo assim, é como se a gente lesse e fosse óbvio, entendeu? Tipo assim, ah, tá, sim, é óbvio, ah, tá, claro, Realmente. mesmo, entendeu? Tipo, é isso mesmo, porque, tipo assim, porque, né, tipo, agora a relação foi aprofundada, né? Tipo, as experiências foram entregues, né? Então, tipo, e não é também sobre conhecer ou desconhecer, porque não importa. Não importa mesmo, assim, né? Mas sabe, esse lugar assim, que a gente volta, que a gente ainda precisa checar essa relação, né? Tipo, preciso checar se eu tô evoluindo nela, né? Ainda tem aqui essa ideia, né, de que eu preciso conferir se eu dei passos na minha relação com Jesus, sabe? Como se, tipo, isso me fizesse.
mais especial, digamos assim, ou mais digna de pedir por mais momentos, né, de instantes santos com ele, ou algo nesse sentido. E que não tem nada a ver, né? Tipo, ainda é uma briga aqui do ego, né? De que achar que ainda é por merecimento, né? E assim, merecer, obviamente, a gente merece a qualquer momento, sem precisar de uma coisa em troca, né? Mesmo Jesus não pede nada em troca, além de disponibilidade mesmo, né? Além de presença, assim. Presença. E você contratou uma professorinha de presença agora, né? Muita, ela está aqui justamente olhando que ela estava aqui, tipo, raspando a pasta, muitas que ela tá fazendo, não, tá aqui, e ela tá um grude. Tipo assim, aonde eu vou, ela vai, o que eu faço, ela faz. Estamos começando a nos entender uma com a outra, porque justamente eu, quando eu, né, adotei a Bonita, que é minha cachorrinha, minha doguinha, e ela foi abandonada 2 vezes, né? Tipo, eu peguei ela de uma ONG, e a história dela é isso, ele abandonou de 2 vezes. A última vez que ela foi recolhida da rua, ela estava na rua com vários cachorros em cima dela, estava no cio e tal. Então ela tem muito medo de pessoas, ela tem muito medo de outros animais, né? Comigo ela tá bem dócil, mas quando a gente sai, tipo assim, ela sempre tá naquela coisa do ataque e da defesa, né? Então, tipo assim, Refletir na nossa mente para perdão. nossa, ela tá sendo uma professora e tanto, assim, nossa, sabe, bem isso. Hoje teve um pintor aqui em casa, o seu Luiz, tava aqui fazendo um detalhezinho de umas coisas que ficou de uma pintura que a gente fez e tal. Que fiz ano passado, ele veio só fazer umas coisinhas. E ela, tipo, super arisca com ele, assim. E aos pouquinhos ele foi quebrando ela, foi trabalhando ali com ela, brincando. A gente, né, foi tentando, assim, normalizar as coisas e tal. E assim, e falando para ela assim, calma, fica tranquila, né? Tipo assim, tipo, nem todo mundo é mal, né? Tipo assim, nem tudo aqui está te atacando, né? Tipo assim, existe amor assim disponível assim mesmo, né? Mas é uma lembrança para mim, assim, né? E quando eu cheguei com ela sexta-feira, foi tipo desafiador, assim, ao mesmo tempo que foi uma coisa muito gostosa. Foi muito desafiador, porque eu cheguei na minha casa com ela, e a minha casa eu moro sozinha há muito tempo. Então, minha casa é organizada, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, quero, né, e tal. E aí, com ela aqui, eu falei assim, meu Deus, o que que eu faço agora, sabe? Tipo, com essa pessoinha, né, com esse cachorrinho que anda na minha casa, que depende de mim, sabe? Assim, tipo, como é que eu cuido disso, entendeu? Como é que eu alimento, como é que eu dou amor, como é que eu corrijo, como é que, sabe? Como que eu educo, o que que eu faço, né, e tal. E aí, quando eu fui tomar banho pela primeira vez, na sexta-feira à noite, eu prendi ela, porque ainda não tinha chegado grade, não tinha chegado um monte de coisa. Prendi ela, assim, num cantinho onde é o cantinho dela e tal. Fui tomar banho, que eu tive uma mãe de primeira viagem, que eu não posso ter que tomar banho rápido, porque, tipo, eu não sabia o que estava acontecendo. Tipo, tomar um banho e ver se estava tudo bem, sabe? Assim, tipo, Uhum. gente, Deixa mas eu não checar. não, eu pensei assim, tipo, imaginei mesmo, assim, sabe, minhas amigas que se tornaram mãe e tal, que tem essa coisa, né, de não conseguir tomar banho direito. Cara, eu entendi isso, assim, sabe? Eu tive uma clareza, assim, que por mais que seja, né, uma coisinha muito pequena, mas, tipo, sabe, tem uma sensação de realmente, tipo, parece que é algo muito importante, precisa de ti, tu não tá disponível, sabe? Mas depois já melhorou, né, bastante. Mas aí, nesse conflito que eu tava, de, tipo, parece que eu teria minha liberdade tomada, né, de muitas coisas, aí, quando veio esse conflito, eu assim, tá bom, Jesus, é para ser isso aqui, é isso, é isso. Então, tipo assim, o que que é? O que que tu queres me ensinar aqui, sabe? Tipo assim, qual que é o meu aprendizado aqui de verdade, sabe? Como é que eu exercito amor nisso, sabe? Num ser que é totalmente instintivo, né? Então, tipo assim, não é um serzinho que eu falo, tipo, come e ele vai comer. Não é um que eu falo, tipo, você faça xixi aqui, ele vai fazer xixi aqui, ele vai fazer onde ele quiser. Tipo, como é que eu lido, né, com o instinto? E isso me lembrou muito sobre nós, né? Tipo assim, como é que tu lida com o teu instinto? Como é que tu escuta só melhor a tua voz sem as outras vozes, né? Tipo, o que que é teu instinto fazer quando, tipo, algo chega na tua frente, né? Qual é a primeira coisa que tu sente em fazer? Se não fosse as tuas crenças, né? Se não fosse o teu passado, se não fosse essas coisas te direcionando, se não fosse tua expectativa de futuro com aquela decisão, né? O que você faria se você só sentisse, se fosse o seu instinto? Então, esse para mim tá sendo aqui o convite, assim, né? Tipo, quando eu tô fazendo tal negócio, qual que é o meu instinto? Para onde que eu vou? Né? Tipo, é a bonita aqui em casa me ensinando isso, assim, sabe? Tipo, já me dando muitas lições mesmo, assim, sabe? É isso, sabe? Aquela coisa que nem eu penso ela, tipo, ela não sabe o que ela tá fazendo, sabe? Ela tá só fazendo porque ela, tipo, precisa, sabe? Tipo, eu preciso agora comer, eu preciso dormir, eu preciso fazer xixi, né? Tipo assim,
e vou fazer. E, tipo, meu instinto é esse. Agora eu vou ali fazer isso e só isso. Mesmo assim, né? Tipo, acabou. Com a certeza de que ela está num lugar. Ela tá descobrindo isso agora, né? Mas, tipo, que ela está num lugar seguro. Que nada irá faltar para ela. Que ela vai ter comidinha gostosa. Que ela vai ter carinho. Que, tipo, assim, que ela vai ter as bolinhas dela para brincar. Vai ter as cordinhas dela para brincar. Tipo, que ela tá sendo cuidada da sua saúde, de tudo, assim, entendeu? Então, tipo, ela tá me lembrando muita coisa. Tá sendo uma professora maravilhosa. Os bichinhos fazem isso com a gente, né? Eles trazem a gente para presença. Obrigam a gente. Oh, obrigam não, Verdade. né? Mas eles convidam, Exato. inspiram. Por isso que eu falo, né? É importante você estar presente, né? Porque se a gente não tá presente, a gente vai ver isso só como um. Né? Só como uma cachorrinha que você tá pitando com a sua casa. E eu me adaptando a uma cachorrinha, né? Digamos assim. Essa pode ser a história, né? Ela pode ser ter esse viés, como é para muita gente, talvez olhando para fora, né? Mas tipo, quando a gente está presente, ah, é outra experiência, né? Tudo Tipo, é ensina, né? tudo ensina, tudo e todos, a todo momento, sempre estamos ensinando. Acho que esse é o convite mesmo, assim, né, pra gente, sabe? Tipo, nada tá sendo desperdiçado, né? Nada, nenhuma relação, nenhum lugar, nenhuma situação, nenhuma palavra, nenhum segundo tá sendo desperdiçado da nossa vida, assim, sabe? Então, tipo, é isso, não tem um momento santo, não tem o lugar certo, a hora certa, né? Não tem isso assim mesmo, sabe? Cada segundo é o agora mesmo, né? O agora é o céu, né? É o céu. O agora é sempre a oportunidade, assim, de estarmos conectados, assim mesmo, de receber verdadeiramente, né? Tudo que nos chega, assim. Então, nada é desperdiçado, sabe? Eu fico pensando assim, meu Deus, né? Tipo, e tá tudo bem, menos culpa sobre isso. E, tipo assim, quanto tempo eu perdi achando que era sempre alguma outra coisa. Sempre no final de semana, sempre na sexta-feira, sempre no próximo feriado, na próxima viagem, né? Sempre no próximo desafio, sabe? Amanhã. Hoje não foi um Ah, dia bom. Amanhã vai ser melhor. Hoje não foi um dia bom. Sabe? Tipo, nossa, sabe? Quanto tempo, quantos segundos preciosos eu perdi, né? Tipo, jogando o, sei lá, o que que é o bom, né? O que que é o perfeito do qual a gente não entende, né? Qual que é essa dança, assim mesmo, né? Tipo, hoje, várias coisas aconteceram essa semana que não deram certo como Karine gostaria. Eu assim, nossa, Jesus, obrigada, porque eu não sei qual é o teu plano mesmo. Não sei porque tal coisa não deu certo aqui e tal, porque, tipo, nossa, porque vai ser, não sei. Porque vai ser perfeito como tiver que ser, sabe? Tipo assim, e um exercício muito de gratidão mesmo, sabe? Tipo assim, gratidão mesmo, tipo assim, gratidão por me dar certo. As coisas que eu gostaria, as coisas, tipo assim, que era a minha expectativa, sabe? Tipo, ai Deus, gratidão. Gratidão mesmo, eu não entendo. Eu não entendo. e quando a gente está presente, a gente confia, né? Exato. Na historinha de Fausto aqui, parece que essa última semana foi muito intensa. E no primeiro dia, quando começou o estopim do vucu-vucu que aconteceu na semana, parece que está acontecendo na forma, eu tirei um oráculo lá no site da frequência, né? E veio. Confiar não é acreditar que vai dar tudo certo, é saber que tudo já está certo. Total, né? É bem isso. Está. Não é estará. Está Está. aqui e agora, está certo. É isso, assim, eu acho que essa é uma das principais coisas, assim, no aprendizado, assim, sabe? Eu acho que, tipo, o curso, mas eu acho que o curso, né, ele já começa, na verdade, é que é muito profundo, né? O curso em Milagres é muito profundo. Eu acho que eu tenho estudado bastante um curso de amor também agora, e eu tô fazendo os 40 dias do curso de amor, e que tá sendo para mim uma experiência sem, assim, como se eu estivesse fazendo de novo o curso em Milagres, mas Uhum. pós-curso em Milagres em muitas coisas e tal, mas é só sobre formas. E aí, eu tava olhando assim para. Me perdi agora, para essas lições. Me No curso perdi de totalmente. amor. Não, mas antes, me perdi mesmo. Ah, eu estava falando da sua semana que não deu, as coisas não deram certo como Karine esperava, mas obrigada, porque eu não sei por Sim, quê, mas por causa dos conceitos, né? Que, tipo assim, porque a gente, tipo assim, acha que é muito difícil, e é porque
o curso já abre com uma dificuldade grande porque assim, não vou quebrar uma crençazinha, né? Que nem a gente vai, vou fazer uma constelação. Ai, sim, não fui amada em 10 vidas passadas. É aquela coisa, né? O curso, ele já abre, tipo assim, tempo. Tempo não existe. Né? O tempo é uma ilusão. Isso, tipo assim, entendeu? Não é um negócio, entendeu? É sobre, tipo assim, teu conceito de passado e futuro, teu conceito de tempo, né? Teu conceito de horas, teu conceito de vida, né? Tipo, tu nasce, tu morre, toda a tua vida tá condicionada ao tempo, né? Aparentemente, né? E o primeiro convite que ele traz, assim, pra mim, porque pra mim, essa lembrança que eu tenho de abrir o livro e tá muito claro, tipo assim, o tempo é uma ilusão. Hum. Como é que tu lida com essa informação? Né? Tipo, de primeira, como é que tu, tipo assim, vai entender, assim, porque é difícil no começo, e não é difícil porque é o começo. É difícil porque a gente tem muitas crenças, né? Tipo, a gente tem muitas coisas não perdoadas, né? A gente acredita em muitas coisas sobre tempo. Então, tipo, como é que tu vai desconstruir uma grande ideia que, tipo, tu foi educada, né? Porque tu nasceu em tal dia e tal horário, que te condicionaram a tal signo, né? E ascendentes e luas, Né? casas, Sou tararara. Karine, filha da fulana de ciclano, nasci tal dia, tal coisa. Minha Leonina, com ascendente leão, Luiar. Exato, minha mãe tinha tantos anos, aí com tantos anos eu perdi meu dente, aí, tipo, meus pais se separaram, aí eu fui pra escola, e aí eu me formei com tanto, aí em 2018 fui fazer meu sabático, entendeu? Tipo assim, tudo isso é tempo, né? Tipo, meu aniversário desse ano, porque eu tô com tanto, porque, né, tipo, 10 horas tem reunião, a 1h30 eu tenho que falar com a Fausta, porque depois, sabe? Tipo assim, tudo é sobre tempo. Então imagina desconstruir o tempo, que é a coisa, acho que mais tá cheia de crenças pra se acreditar que a gente foi condicionado a vida toda, né? E quando eu li aquilo, eu falei assim, como é que eu vou acreditar nessa ideia, assim, né? E é aquela coisa, a gente vai achar que isso é complexo, porque tem muitas crenças. Porque é isso, tudo que a gente falou agora. Não é. Simplesmente é tipo, é bem isso. Agora. Só Agora. agora. Só isso. Só isso. Só agora. Só agora. Exato. Então, tipo assim, é isso. Entendeu? Só que a gente primeiro tem que dar essa volta, justifica, complexica, larararará, pra, tipo, depois da experiência, né, tipo assim, caramba, era só uma ideia de tempo. Que é a mesma ideia que eu tenho sobre água, que é a mesma ideia que eu tenho sobre Brasil, sobre, entendeu? Sobre Qualquer mouse. coisa. Exato. É só uma ideia, uma das ideias que estão aqui, mais nada. Não é tão grande quanto parece, assim, sabe? E por isso nem tão difícil, nem tão impossível, nem nada disso, né? A gente se abrir e estar presente É isso. aqui e agora. Tá, conta pro povo como eles te encontram. Olha, me encontram, principalmente acho que no Instagram, que eu acho que é uma rede de maior conexão agora, então é @camorandi, CAH Morandi, com D no final, que também funciona para todas as outras redes. Sempre estou disponível lá, tem meus contatos, lá eu compartilho bastante sobre minhas poesias nesse momento, até quanto for útil. E é isso, assim, estou sempre disponível também para trocas, né, para que a gente possa se conectar, para se curar juntos, né, tudo que chega, sempre chega, né, de um lugar mesmo especial, como um convite para ser olhado, então estão todos convidados a se conectar e espero, felizmente, pelo momento que vamos estar em casas reunidos. Já estamos, Amém! já estamos, Que a assim, gente vai lembrar disso, né? Parar de resistir. exato. Deixa eu ler um textinho aqui no Curso Milagres para a gente finalizar, pode ser? Claro. Sentindo que tirar aqui, vamos fazer um oráculozinho aqui mesmo, tipo, o que que ele quer? Jesus, o que que você quer aqui para nos brindar nesse papo? O que que você quer? Maravilha. Sempre é, mas vamos receber. Não, não. Nossa, não. Obrigada, Jesus. Tu é fera, tu é brother mesmo. Primeiro que saiu aonde, né? Capítulo 15, que é o Instante Santo. E aqui no capítulo, como é que é no capítulo não, como é que se fala? A sessão. A sessão é os dois usos do tempo. Eu amo quando ele faz essas coisas. Vamos lá. Aqui.
Santo Santo, seção 1, os dois usos do tempo, aqui na parte 8. Nem sei mais como é que se fala, viu? Mas vamos lá. Parágrafo. Obrigada. O Espírito Santo quer desfazer tudo isso agora. O medo não é do presente, mas somente do passado e do futuro, que não existem. Não há medo no presente, quando cada instante salta claro e separado do passado, sem que a sua sombra alcance o futuro. Cada instante é um nascimento limpo e sem mancha, no qual o Filho de Deus emerge do passado para o presente, e o presente se estende para sempre. É tão bonito, é tão limpo, é tão limpo, é tão livre de culpa, que nada existe nele além da felicidade. Nenhuma escuridão é lembrada, e a imortalidade e a alegria são agora. Essa lição não toma tempo. Olha, gente! Nossa, gente. Ele é muito perfeito, né? Boa. Poxa, poxa, poxa. Essa lição não toma tempo. Pois o que é o tempo sem o passado e sem futuro? Levou tempo para conduzir-te equivocadamente de forma tão completa. Mas ser o que tu és não leva absolutamente tempo algum. Começa a praticar o uso que o Espírito Santo faz do tempo como um recurso de ensino para chegares à felicidade e à paz. Toma esse mesmo instante agora e pensa nele como sendo tudo o que há do tempo. Aqui, nada do passado pode te atingir, e é aqui que és completamente absolvido, completamente livre e totalmente sem condenação. Desse instante santo, dentro do qual a santidade renasceu, avançarás no tempo, sem medo, e sem ter a sensação de mudança com o tempo. Ai, obrigada, Jesus, obrigada, obrigada. Era sobre o tempo, né? Era Nossa, sobre... Parece que era. nossa, vou Nossa, deixar até marcado que eu quero voltar aqui. vou voltar para receber. Cá, obrigada. Obrigada a você, minha irmã. Obrigada por esse momento aqui de cura para nós. De alegria e de amor. Muito bom estar com você. Isso, igualmente. Um presente mesmo. Estou recebendo aqui. E, gente, obrigada. Em breve teremos mais Despertar Sem Edição. A gente está seguindo o fluxo, então não tem assim. Não tem cronograma, de vez em quando aparece, entendeu, Cá? Quando alguém tem um sim, a gente grava. Eu vou parar de gravar aqui para depois dar outro tchau para cá. Beijo, gente. Obrigada.